TDF Cast número 35. Convidado de hoje vai entrar na nossa mente aqui, hein, Tafinha? Hein? Entende tudo dessa área. Convidado de hoje eu conheci em um dos simpósios que eu acabei participando. Foi no início do ano em Foz do Iguaçu. O Futfoz, né, Diogo Neto, que fez com o maior carinho, levou vários profissionais da área do futebol, cada um na sua área, para poder compartilhar conhecimento. E lembro até hoje, conversando com o convidado, nós estávamos no camarim. Tafa, tinha uma comida boa lá, rapaz. Tinha uns quitutes e tal, a gente conversando e trocando ideia, informação, né? A gente acredita no seguinte: eu sei coisa que ele não sabe, ele sabe coisa que eu não sei. A gente troca conhecimento, todo mundo cresce, evolui e aprende. Acho que sempre digo isso, que é um dos sentidos da vida, né? Então, com o maior prazer, recebo aqui o Wellington Júnior, que é mental coach. Seja muito bem-vindo, meu querido. Vinícius, também sou muito grato pelo convite. Me sinto bem-vindo, me sinto acolhido. Desde a primeira vez, né, que a gente teve o contato, existe uma sinergia entre os nossos propósitos e isso nos une, isso nos faz estar aqui. Então, tenho certeza que será um bate-papo assim muito legal. Show. Seja muito bem-vindo, meu querido. E para o pessoal conhecer, eu já acompanho você há um bom tempo, já trabalho com futebol aí há 15 anos, né? Mas eu quero que você conte um pouco da tua história, como é que você começou. Sei que você também foi atleta, né? Então conta um pouco da tua história para o pessoal poder te conhecer um pouco mais. Então, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de contar a nossa história, né? E a minha história, ela vai de um misto, e eu podia contar aqui e já passar para o final contando uma história de fracassado, porque de fato foi uma história de muita expectativa. Quando novo, sonho de ser jogador de futebol, sou destaque ali na minha rua, me levam para a escolinha, a gente começa ali com o destaque e com aquele sonho de ser jogador de futebol. E somente aquele sonho nos alimentava. Só que a gente percebe que esse sonho de ser jogador de futebol, ele, à medida que você vai evoluindo, ele vai te levando para espaços diferentes. Então logo eu vi que eu precisava estar num clube, e em um clube teria outros e outros jogadores que também tem estaria no nível igual ou até mesmo maior. E eu participei de uma geração vitoriosa no Esporte Clube Vitória, né? Vendo ali meus ídolos no Sub-20. Meus ídolos não estavam no profissional. E o sonho maior não era jogar uma Champions League, não era jogar na Seleção Brasileira, era jogar no profissional do Esporte Clube Vitória. E percebi durante todo esse processo que existia muita dificuldade e que a gente só tinha técnica mesmo como um fator para resolver esse problema e para nos levar a outros objetivos. Muito cedo também, né, convivo com a minha primeira dispensa dentro do clube e tenho que ir para outro estado, porque acabava que o jogador que jogava em um time não podia jogar no outro, e vou seguir a carreira que é o sonho de todo garoto que quer jogar futebol, jogar nos grandes clubes. Tenho a oportunidade de seguir uma carreira na base assim muito promissora, e ali eu consigo conviver com muitos atletas de altíssimo nível, mas percebia o seguinte: percebia que a falta de uma preparação para estar ali era algo que muitas vezes era um divisor de carreira para cada atleta. Por quê? Porque não era só o talento. As tomadas de decisões diárias, isso dava o nosso destino. E eu vi muitos garotos craque de bola, com muito potencial, ficando no meio do caminho. E vi muitos também, muito esforçados, alcançando alguns espaços. Isso daí ficou ali guardado no meu coração. Ao mesmo tempo que eu tive momentos muito, muito legais, de muitas conquistas, também tive momentos muito difíceis. Porque você jogar num grande clube significa que você tem que estar sempre bem, estar sempre chegando novos jogadores, e você não tem a zona de conforto que muitas vezes é o que a gente procura. Uma calmaria para a gente só tocar o nosso trabalho, que é jogar futebol. Naquela época a figura do empresário ainda era muito escassa, mas ela foi importante, mas naquele momento eu não sabia qual era o tipo de treinamento que eu estava passando. No profissional foi totalmente diferente, cara. Prometeram, me levaram para lugares bacanas, e eu sempre tive a expectativa de jogar em lugares melhores. E as coisas não aconteciam na velocidade que eu queria, mas eu percebi o seguinte: o fator que me manteve de pé, que me manteve enfrentando cada dificuldade, cada desafio, e a minha principal vitória já era a coragem de sair de casa, de abrir mão de um conforto que eu tinha no meu lar para poder estar morando em alojamento, sendo avaliado por outras pessoas. E eu percebi que a educação que eu tive dos meus pais, elas fizeram com que eu sobrevivesse dentro do processo e entendesse e percebesse algumas alternativas. No profissional,
O primeiro clube que eu vim jogar profissional foi aqui no Paraná, Comercial de Cornélio Procópio. Caramba! Eu sou de Londrina. É verdade. É. Então, fui jogar lá, cara, foi uma experiência assim bacana. Eu era novo, eu tinha 19 anos e me deram essa oportunidade, eu agarrei, joguei primeiro uma Copa Tribuna, não sei se você lembra dessa época. Sim. E fui jogar. Logo depois eu venho para Londrina para jogar na Portuguesa Londrinense. Então, Trabalhei lá, viu? Do Grande Amarildo, muito conhecido. Canário. E naquele momento, a vontade de todo mundo que jogava na Portuguesa era jogar no Londrina, que tinha uma estrutura muito boa. Né? Um abraço ao Malucelli, cara muito bacana. Então a estrutura do Londrina era muito boa. E aquela oportunidade não vinha ali porque eu estava sendo preparado para algo muito maior. Eu já estava ali naquele momento com empresários que me vendiam a ideia de jogar na Europa. Cara, você não tem ideia do que é a Europa, mas você quer ir para lá, alguma coisa te chama para poder ir para a Europa. E aí já deixo um recado para os jogadores brasileiros que sonham em um dia jogar na Europa, que você precisa entender esse destino que você está traçando na sua mente. Quando você tem clareza para onde você vai identificar qual o caminho que te leva até lá. E aí, para encurtar um pouco a história, fui jogar Campeonato Paulista e cada vez eu percebia que eu via atletas mais velhos do que eu. Atletas já de 28, 29 anos. Cara, e aquele jogo de futebol não era o que eu queria. Aquela carreira no futebol que estava se desenhando não era o que eu queria. E como meus pais sempre me incentivaram aos estudos, não ao esporte, eu não tinha a figura do meu pai e minha mãe ali me apoiando. Na verdade, toda vez que eu falava com minha mãe era volte para casa. Mas ali assim, ó, por que isso é minha história? Isso é a minha essência. Porque isso daí, durante muito tempo, Vinícius, eu era guardado dentro de um lugar na minha memória como um fracasso. Eu saio com o sonho de ser um jogador profissional, de jogar grandes campeonatos, e eu não volto com todo esse sonho realizado. E o cara que só quer jogar futebol, ele acaba não percebendo outras alternativas que estão à sua volta. A gente não pensa em nada em relação a mercado de trabalho, outro trabalho, a não ser jogar futebol, e a gente fica com a nossa mente atrofiada só pensando naquilo. Quando eu decido sair, não voltar mais para os convites que os clubes me faziam e me dedicar a estudar, foi uma oportunidade que meus pais falaram o seguinte: a única coisa que eu posso fazer para você é te oferecer estudo. Eu não consigo te ajudar no futebol, eu não consigo te ajudar a arrumar um emprego melhor, mas eu sei que através dos estudos você pode, né, entender um mundo diferente. E eu me dediquei. Né? Eu tive que acelerar meus estudos para poder entrar na universidade. E lá, por mais que eu me dedicasse aos estudos, cara, ficava assim uma reserva assim na mente. Será que eu tô afogando meu talento? Será que eu deveria estar jogando futebol? Será que eu deveria ter continuado mais? Será que eu deveria ter aceitado aquela proposta? Então isso ficava também ali na minha mente. E não me dava paz, porque não me dava um destino que eu pudesse focar e me preparar. Até que um dia eu começo a trabalhar numa escola de futebol. Eu já tenho 24 anos, parei com 23 anos. E a gente fala que parou, mas eu fraturei a tíbia em um jogo, 46 do segundo tempo, cara. É algo louco. 46 do segundo tempo, eu tomo uma porrada do camisa 10 do time adversário, que fratura a minha tíbia e eu saio de lá carregado. E ali eu repenso minha vida. Ali eu repenso minha estratégia. Eu tinha outros sonhos, outras coisas que eu queria pra minha vida, que era casar, ter família. E eu fui acreditar também na questão dos estudos. E aí, quando você vai estudar, você vai fazer cursos, você vai ler livros, você vai treinar diversas áreas, mas a sua essência, a história, cara, ela tá viva. E você começa a entender tudo que você faz, ele é uma extensão de quem você se tornou de acordo com aquilo que você passou. Uma vez me perguntaram, inclusive foi o Diogo Neto, em uma live, ele trabalhando na CBF, ele falou assim: Wellington, quais cursos você fez? Qual foi o melhor que você fez? Falei, cara, o melhor curso que eu fiz foi ter jogado naqueles times que eu joguei, conhecido aquelas pessoas que eu conheci. Aquilo ali ninguém me tira. Aquilo ali curso nenhum pode promover pra mim, porque ali é a história da minha vida. Eu sei meus medos,
sei qual foi as minhas pequenas vitórias e eu preciso transformar, e eu fiz isso, né, ressignifiquei, transformei aquela história de fracassado na maior vitória da minha vida. Porque eu estava de pé e eu percebia um destino dali para frente. Então, eu comecei a trabalhar numa escola de futebol, uma franquia, e eu percebia, estava olhando o futebol de forma diferente. Não sei se você concorda, mas se você conversar com muitos atletas, eles vão te dizer o seguinte: a gente aprende a jogar depois que para. Depois que a gente dá uns passos para trás e que a gente, né, sai do quadro para enxergar a moldura, a gente... Rapaz, opa, é por ali, se eu fizesse isso. Aquele saudosismo de ter, né, das decisões que você tomou. Isso ficou muito ardendo no meu coração. E eu sempre tive toda vez que eu tinha um contato com um atleta, eu sempre percebia o sonho dele. E aquilo ali para mim era algo que conectava comigo. Porque eu também fui esse sonhador. Também foi esse garoto que sonhou em um dia ter uma vida melhor. E a minha preocupação não era casa, não era carro. Era, na verdade, ter aquilo que eu via na televisão. O que o futebol proporcionava. Agora, o que eu vivi no dia a dia foi aqueles momentos em que você jogou e que você se sentiu incrível, aquilo era muito bacana. Por mais que faltasse ali a presença do meu pai, da minha mãe, mas eles me perguntavam. E eu conseguia contar para ele da forma que eu gostaria. E aí, logo depois que eu trabalho com uma empresa com uma escola de futebol, eu sou convidado, porque ali eu começo a identificar alguns talentos e você começa a querer gerar oportunidade para as pessoas, né? Você conhece um treinador, você conhece algumas pessoas, você está vendo um garoto ali, cara, eu quero promover isso para o garoto. E aí eu fui convidado por uma empresa para a gente trabalhar a gestão de carreira de atletas. E eu começo, né, primeiro captando atletas, e isso vai me dando uma coisa muito legal, porque eu gosto daquilo, de captar atletas, de viajar, de ver jogo. E aquilo vai também forjando uma parte do meu caráter que eu vou começar a olhar o jogo, olhar o atleta, e cada atleta que se destaca, você vai acabar entrando naquela família, naquela casa. E você entra na expectativa da família. Né? Todo captador, ele é um vendedor de expectativas. Porque quando ele convida o atleta para ir no clube, ele toca no seu sonho. E ele diz para aquele garoto o seguinte: o seu talento te levou para aquele lugar. E o garoto vai, mas quando ele vai sonhando que vai jogar no profissional. Então, vivi essas experiências até ter uma oportunidade, cara, de trabalhar com uma empresa espanhola. E durante 3 anos eu trabalhei com essa empresa. E o nosso papel era mapear o mercado, pegar atletas sub-20 e levar para o profissional. Levar para a Espanha. Até aí eu não fiz curso nenhum. Até aí foi só a faculdade que eu tinha complementado. Estava iniciando uma pós-graduação, mas eu estava vivenciando, aprendendo com as histórias da família. Aprendendo com a expectativa do treinador, da expectativa do empresário, da expectativa do atleta sonhador. E acho que a gente vai falar muito sobre isso daí. Nessa ocasião, alguns atletas começaram a sair do Brasil para a Europa, mas eu percebia que eles não estavam preparados para estar lá. E uma vez, numa reunião da empresa, o dono da empresa falou para mim assim: Wellington, você sabe qual é o seu problema? Chocou, né? O seu problema é que você olha muito o lado das pessoas. Cara, eu não pude discordar dele não, cara. Mas eu conheço a dor do atleta. Eu fui esse atleta sonhador. Então, naquele momento, a minha dor, aquilo mexeu comigo de tal forma que eu falei: a partir de agora, eu não vou mais atuar nesse mercado. Eu quero desenvolver atletas. Mas até então, você vai só naquela vontade. E eu passei por algumas questões pessoais, que foi um momento em que minha mãe, ela descobre um câncer, e foi um câncer, né, terminal. Ela, em 6 meses, minha mãe adoece e morre. Quando minha mãe faleceu, eu me senti livre para ser o que eu quisesse ser. Mas eu teria que ser alguém que desse orgulho, sabe? Carregasse aquilo que minha mãe me ensinou. E com muita verdade. Então, muitas vezes quando você quer ser uma pessoa de verdade e você convive com outras pessoas, choca, né? Os valores, choca as crenças. E tudo que eu estudava, eu não estudava pensando no futebol. Eu estudava pensando em mim. Que eu queria mudar minha vida, queria aprender. E depois que eu comecei, que aquilo começou a funcionar
comigo, que foi o primeiro curso de coach que eu fiz, sabe aquela imersão de final de semana, que, cara, aquilo ali foi muito bom. Só que aquilo ali despertou muitas coisas na minha vida, cara. E eu comecei a gostar daquilo. E aí eu comecei a ler mais, comecei a fazer mais cursos, fazer mais treinamento, aí me envolvi, comecei a fazer um MBA, comecei a fazer vários treinamentos, que aquilo ali começou a forjar o meu caráter, me levar para lugares com pessoas que estavam aprendendo. Mas eu te confesso, existia uma vozinha aqui lá no fundo dizendo assim, ó, futebol, isso cabe no futebol, isso não tem no futebol, o atleta precisa disso. E aí eu comecei a oferecer isso para os atletas, em uma conversa. E aí eu comecei a entender que isso daí seria uma nova tendência do futebol, se falar não apenas da parte técnica, ou da parte tática, ou da parte física, e começar a respeitar o atleta, entender ele como ser humano e falar sobre mentalidade. A gente costuma ver isso como um bom exemplo nos esportes individuais, principalmente em época de Olimpíadas, mas isso precisava chegar para o futebol. E sou muito grato porque esse movimento e atender a esse chamado, cara, tem me levado para lugares extraordinários, conhecer pessoas extraordinárias. Então, quem é o Wellington? O Wellington é essa história, cara, que transformou uma dor, que transformou um fracasso em uma oportunidade de ajudar a outras pessoas a entender o seu momento na carreira e performar, a ajudar pais, a ajudar treinadores, né? E durante tudo isso aí, em que eu poderia ter carregado essa história de fracasso, eu conquistei as maiores vitórias da minha vida, porque eu sou um pai, eu tenho uma filha maravilhosa, eu sou casado com a minha namorada da adolescência. Então, enquanto eu construía a família, eu também fui me construindo quanto profissional. E isso mudou o meu jogo. A conectar com as boas pessoas, aprender e pegar essa dor e transformar em uma oportunidade de ajudar outras pessoas que talvez estivessem com a mesma dor que eu um dia senti e só podia chorar. Viu, Tafinha? Faz diferença, né? E aí, Tafa, sabe que é sua? É parente dele. É da família, meio longe, mas é, né? Legal, Tafa, então tá no DNA. Tafa foi atleta profissional também. Jogou 8 anos no Curitiba, rodou, passou pelas mesmas dificuldades que você relatou aqui. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando bastante. Porque eu trabalhei com o Tafa quando eu trabalhava no Coxa, fui um dos empresários dele. E no que você estava falando, toda a dificuldade, ele vivenciou grande parte, né, Tafa? Fez muito sentido tudo, a história inteira aí. Legal. E tem uma parte da história que nos une, Vinícius. O livro da Rosana. Da Rô, grande Rô. Cara, um abraço pra Rô, né? É um fenômeno. Meu amigo, lê aquele livro. Eu li aquele livro em 2 dias, chorando. Chorando por 2 coisas. Me lembrando do momento em quando eu tava jogando futebol que, cara, chega o final de semana para um atleta alojado, era terrível, né? E você via ali os pais levando seus filhos, você ficava ali torcendo para onde chamar, para jantar, para você ter aquele ambiente de casa, aquele ambiente acolhedor. E aquilo ali era muito bacana, e ela relatando algo que eu não conhecia, que era essa volta do pai para casa com seu filho atleta. Só que ao mesmo tempo que ela relata toda aquela história emocionante que ela conta, cheia de emoção, a rua é bem tensa, né? Eu falo, meu Deus, não é possível que uma mãe pensa isso. Por quê? Porque eu conhecia do outro lado do muro. E ela estava me contando o que acontecia do caminho daquele muro para casa. Então, cara, quando a gente tem essa sinergia de você entender que esse atleta, ele não só é atleta quando ele está dentro do clube, mas ele tem uma vida, ele tem outros momentos, eu acho que isso é muito top, cara. Ali no Coxa, vou contar uma história para você antes da gente entrar nas observações que eu fiz. Só o pessoal que está acompanhando a gente pode mandar as perguntas, tá? Quem já é membro da Trilha de Futebol já sabe como é que funciona aqui o sistema. Pode mandar pergunta que vamos encher o Wellington de perguntas, ele vai responder todas, tá? Mas o grande diferencial que tinha ali no Curitiba era a equipe multidisciplinar. Tinha psicóloga, tinha assistente social, tinha pedagoga, tinha nutricionista, tinha os tio do alojamento, né? Que inclusive o grande Daniel, filho dele é atleta, joga no Operário, é jogador do Santos, está emprestado aqui hoje para o Operário. Legal. Trabalha junto com a gente hoje aqui na Trilha. E hoje nós estamos em mais de 30 colaboradores aqui. Mais de
60% nós trabalhávamos juntos no Curitiba. Contando a história do Tafa, o Tafa quando parou de jogar, ele chegou aqui pra mim e falou assim, cara, eu tô fazendo educação física, quero trabalhar na área, e você tem emprego aqui? Eu falei, emprego não, mas trabalho, olha, trabalho que não vai faltar. Mas eu fiz essa observação porque tanto para ele, quanto para mim, quanto para muitos atletas do próprio Curitiba, tem a figura de duas pessoas, que é da pedagoga, da Rose, e da assistente social, da Clair. A Clair, ela saiu do clube em 2012 para 2013 ali, né? 2013. O Tafa chegou no clube em 2012, não foi? E tamanho carinho essa mulher tinha, ninguém substitui pai e mãe, né? Mas tamanho carinho essa mulher tinha com todos os atletas, ela foi madrinha de casamento do Tafa. Tafa casou uns 2 meses atrás. Que legal. Foi madrinha de casamento dele. Que legal. E ela tem uma participação na minha história gigantesca. E quando eu volto, eu trabalhei aqui de 2011, eu sou de Londrina, como eu falei, trabalhei aqui de 2011 a 2014 no Coxa, em 2016 eu volto para trabalhar com um agente, um empresário que já é renomado, conceituado, grande, e eu não tinha condição de pagar a moradia. E quando eu chego para jantar com ela, eu lembro que eu por praticamente uma semana dormi no meu carro. E essa parte ninguém lembra, né? Só a gente que sabe, né? E quando eu sentei para jantar com ela, eu falei, ó, tô de volta a Curitiba e tudo mais, eu tô precisando de um lugar para morar. Ela prontamente, ela pegou a chave do apartamento dela e falou, ó, vai lá, pode morar, só paga o condomínio e tá tudo certo. E fiquei lá por uns 6, 7 meses, não alugava o apartamento. Aí eu falei, deixa comigo que eu vou alugar teu apartamento. Vou alugar. Primeira pessoa que foi lá ver o apartamento, alugou. Aí eu falei, ajudei e agora complicou, né? Ela pegou a chave de outro apartamento dela e falou assim, ó, pode ir lá, só paga o condomínio e tudo mais. Mas por quê? Porque quando eu cheguei no Curitiba em 2011, minha função, eu sempre falo que era ser supervisor geral das categorias de base. Cara, era Aspone, tá? Era auxiliar geral. E corria pra tudo quanto é canto. Uma das particularidades que eu comecei a perceber que minha família é do norte do Paraná. Meus pais sempre moraram em Maringá, eu cresci em Londrina, depois vim pra cá e tudo mais. Mas acontecia nas datas festivas. Dia do Trabalhador, Páscoa, 7 de setembro, finados, esse tipo de datas. Que você é de Salvador, então tinha atleta também aqui que era do Nordeste, que era de cima, que enfim. Que nessas datas que tinha um dia de férias, ou de folga, não tinha como ir até a casa e voltar. Porque muitas vezes você levava um dia para ir e levava um dia para voltar, quando ia de avião. Que não é a realidade. A realidade era muita gente fala assim, ó, é 1.000 quilômetros, até 1.000 quilômetros dá para ir de ônibus. Sim. Então, mesmo indo de ônibus, não tem como. Por quê? Você passa 12, 14, 16 horas dentro do ônibus, você bate lá, dá um abraço na mãe e volta. Qual que era a figura da Rose e da Clair? Assistente social e pedagoga. Era ser mãe desse pessoal. Só que elas não eram mães só dos atletas. Eram minhas mães. Por quê? Porque o que eu fazia em dia de folga, né? Eu tava dentro do alojamento, comprando pizza pros meninos, lá fazendo torneio de FIFA. Quem ganhava o torneio ganhava o lanche que tinha lá, Bill Dog, né? E Divini era bom também, né? Então isso acabava fazendo, eu acabava entendendo qual que era a particularidade deles, né? Aí dentro do trabalho, a trilha do futebol também, e gostei do que anotei aqui, nós vamos conversar sobre isso, mas ela está muito pautada, não na minha experiência que eu tive como jogador, porque eu não joguei, né? Meu jogo de despedida foi aos 12 anos. E acontece que eu comecei a vivenciar dentro de clube, trabalhei na Portuguesa Londrinense, trabalhei no PSTC, trabalhei no Curitiba, trabalhei como empresário, comecei a ver todos os lados. Eu vi o lado do clube pequeno, vi o lado do clube formador, vi o lado do clube profissional, vi o lado do agente e vi que um fator determinante ali, porque jogar bola, tem muitos bons jogadores espalhados por aí, mas tem um fator que muda, né? Se nós formos falar em treinamento na parte técnica, tática, física e comportamental, muitas vezes está muito equilibrado, né? O trabalho mental faz total diferença se estiver fazendo o básico, o simples e o bem feito, que é treinar bem, comer bem, dormir bem, fazer o que tem que ser feito. Aí, uma junção dá tudo ok. Mas nada substitui a base da família, né? Nada substitui o pai e a mãe conseguir entender o que precisa ser feito para poder ajudar. Nos momentos mais difíceis e decisivos da minha vida, eu escutei os ensinamentos do meu pai e minha mãe. Faz total diferença. Eu
Eu anotei alguns pontos aqui da tua fala. Novamente, pessoal, mandem perguntas, hein? Primeiro você colocou aqui, ó, que muitas pessoas que acabam... Eu não acredito muito, assim, nós podemos debater conceito agora, né? E adoro. Tá. Adoro até ser contrariado. Não porque a gente entra numa rixa aqui não, mas é por conversa. Não. Eu não acredito numa palavra que você falou aqui, que é a questão do fracasso. Sabe por quê? Porque, assim, o Steve Jobs, ele tem um discurso dele de Harvard, ele chega e ele fala, olha, eu nunca... É a primeira vez que eu piso na faculdade, aqui, para falar com formandos, eu não me formei, etc. E ele fala, é muito difícil você ligar os pontos olhando para frente. Só se é possível ligar os pontos olhando para trás. Porque naquele momento que está acontecendo uma determinada situação, a gente não consegue entender o porquê que aquilo acontece. Mas você precisa se apegar a alguma coisa, seja Deus, seja karma, seja propósito, seja o que for. Vai firme e lá na frente você vai olhar para trás e vai entender o porquê que você passou por cada ponto e porquê que aqueles pontos se ligam, né? Quando a gente fala de fracasso, eu digo que foram experiências. Experiências porque você passou experiências, talvez na tua concepção você não foi um atleta como Neymar, você não foi um atleta como Diego Ribas, vamos aproveitar já para falar dele aqui. Craque. Mas todas as experiências que você acumulou não foram fracasso, foram experiências que hoje te preparou para ajudar tantos outros atletas que não entendiam o que precisava ser feito. Esse é o papel do mentor, né? O mentor, ele encurta o espaço, ele encurta a... Não quer dizer que vai ficar mais fácil, mas quer dizer que os atletas, as pessoas que estão vindo agora, não vão precisar cometer os mesmos erros que eu cometi, que você cometeu. Então, todas essas experiências nos ajudam pra caramba. Você falou da tua particularidade da sua mãe, em 2015 eu tive depressão profunda. E, cara, eu fiquei bravo como lá de cima. Muito bravo. E eu falava, pô, eu sou uma pessoa do bem, cara, eu não faço mal pra ninguém, sempre tô aqui à disposição, por que eu tenho que passar por isso? E não entendia, tava pesando mais de 100 quilos, não tava vendo perspectiva em nada. A minha ideia, eu comecei a entender que um dos gatilhos para a pessoa chegar nesse estado é que ela não tem mais perspectiva do que ela vai fazer no final de semana, que ela vai fazer no final do ano. Ela não tem mais perspectiva de o que ela tá fazendo não faz sentido nenhum. E eu fiquei bravo. Confesso, eu fiquei bravo. Hoje eu consigo entender por que eu tive que passar pelo que eu passei. Por quê? Porque hoje, quando eu sento para conversar com uma pessoa, eu consigo detectar... essa pessoa está passando o mesmo que eu passei. Conexão pela dor. Exatamente. Quando eu falei a palavra fracasso, ela choca, né? É forte. Acho muito forte. E uma pessoa que vive com esse fracasso, ela não consegue... Ela carrega um peso muito grande. Porque ela não quer olhar para trás. Ela só quer olhar para frente, mas num sentido de alívio dessa dor. Sim, sim. E eu acredito que justamente essa conexão... quando a gente entende o recorte da vida, naquele momento, talvez seja o momento mais difícil da sua vida. Mas que depois que você avança um pouquinho, você olha para aquilo ali, você ri, você fala assim, cara, agradece, foi aprendizado, foi importante. Então, quando eu falei a palavra fracasso, era o que eu sentia. E eu tinha medo de sentir fracasso. E eu, mesmo não entender o significado do fracasso, era um sentimento de decepção comigo mesmo. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, em algum momento, né, aquilo começou a ficar mais distante, aquele episódio, os episódios onde eu achava que deveria ter feito diferente. E ao olhar para trás e ressignificar isso daí, aí o jogo mudou. Aí transformador. Aí passa a ser transformador, você passa a dar um significado diferente, inclusive você fala assim, cara, foi necessário, obrigado por eu ter passado por isso. A gente, Vinícius, a gente trabalha com sonhos e trabalha com histórias. Então, eu gosto de respeitar muito a história das pessoas. A gente sabe que na grande maioria, eles não vão ser jogador de futebol. Eles não vão realizar o sonho deles. Lei dos números, né? Os números mostram isso daí. Nesse momento, talvez um público de 9 a 14 anos, eles não acreditem nisso, porque existem muitas possibilidades ainda pela frente. Existem ainda algumas pessoas até apoiando, né, incentivando. Mas tem um momento que as vozes se calam e é você com você mesmo. E se você não enxergar alternativas, aí sim você não vai entender que todo esse momento, tudo que você viveu, te gerou um aprendizado. Eu e você, quando a gente trabalha com garotos de 9 a 14 anos, nós estamos trabalhando com educação. A trilha do futebol, ela precisa chegar
em muitas casas, em muitos estados, em muitas cidades, porque é a única saída que um garoto ele precisa, que ele vai entender, ele vai aprender sobre futebol, que ele vai entender como funciona o futebol e vai dizer o seguinte: futebol é lugar de atletas. Garotos que decidem ser atletas para poder vencer no futebol. E mesmo assim é uma disputa que começa cada vez mais cedo. Então nós trabalhamos com esses 97% que não vão ser jogadores de futebol, mas que através das suas aulas, através das suas dicas, vire a chave. E essa palavra-chave é muito forte. Você falou que a sua amiga deu uma chave para você. Cara, isso reforça uma coisa que eu acredito com muita força. As chaves dos lugares que nós queremos entrar estão nas mãos das pessoas. Talvez no futebol eu achava que era só meu talento que abria as portas. E as pessoas tinham que abrir porque eu mereço, porque eu tenho talento, porque eu me esforço. E não é assim. É sobre pessoas. É sobre você ser educado nos ambientes, sobre saber qual é a sua função dentro daquele ambiente. É sobre você respeitar você mesmo, seus sonhos, seus objetivos. Então, a chave, quando ela te entrega a chave, a sua chave estava na mão dela. Só que depois que você entra por essa porta, que você usa essa chave, você também tem que entender que você também tem chave para abrir portas de outras pessoas. E a chave que você tem mudado, que nós temos mudado na mente dos pais, na mente dessa nova geração de atletas em formação, cara, isso daí a gente está semeando hoje e talvez algumas pessoas não estão entendendo nada. Mas em um momento, hoje quem está pegando o sol é a gente, mas em algum momento, no recorte maior da vida, eu quero eu e você, a gente olhar para trás, e o Diego também, e quem mais estiver envolvido com esse projeto, olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Eu nasci para isso. Eu achava que era para aquilo, mas esse é o meu grande jogo, esse é o meu gramado. Então, a história que a gente ensina para os atletas, a nossa vitória é quando a gente também entendeu qual é o nosso papel nessa vida. E, cara, pode chamar propósito, pode chamar o que for, eu respeito todo mundo. Mas eu digo a você uma coisa, cara. Quando eu estava estudando com grandes mentores, com pessoas, com profissionais assim, respeitados em cada área, eu só lembrava de uma coisa que eu tinha negligenciado na minha adolescência. A palavra de Deus. Aquilo que ele me falava me lembrava de algo que já estava disponível para mim. E que eu deixei aquela luz ir se apagando. Mas a partir do momento que eu comecei a entender, hoje eu sou um treinador mental. E a gente aprende a falar assim, eu estou. Não é verdade? Cara, eu não estou. Eu sou. Onde eu estiver, é essa pessoa que eu sou, cara. Porque a palavra de Deus refrescou uma coisa na minha memória, na minha vida, de quem eu sou e qual é o meu papel nessa humanidade. Então, você mudar a mentalidade, se ajudar pessoas a enxergar possibilidades, é você mudar destinos. E cada pessoa dessa que entende aquilo que a gente demorou horas estudando, aquilo que a gente sofreu para aprender, vai ser beneficiada. E a gente vai mudar vidas. E não tem semente melhor do que semear em pessoas. Eu compactuo com tudo que você disse. Inclusive, até um dos propósitos da Trilha do Futebol, quando nós fundamos, eu e mais 3 amigos, falamos, vamos fazer uma empresa, né? Porque muita gente tem um sonho de virar jogador. Não tem problema nenhum em falar que a nossa ideia inicial era 60 milhões de pessoas no Brasil, ricos. Foi essa a ideia inicial. Só que enquanto você está correndo atrás do dinheiro, o dinheiro não vem, né? Já começa por aí. Boa. Quando nós entendemos que... vou utilizar talvez a palavra do insucesso, né? Porque eu fiz uma única avaliação na minha vida quando eu tinha 12 anos. Não estava preparado para fazer a avaliação. E é óbvio que eu não fui aprovado. Quando eu não fui aprovado, eu tenho contado isso bastante. Meu pai estava do lado de fora e ele falou assim, filho, fica tranquilo, o futebol não é para todo mundo e etc. E meu pai não quer meu mal. Acho que pai nenhum em sua consciência quer o mal do filho, né? E se o meu pai me fala uma coisa dessa, eu falo, não, meu pai tem razão, ué. Eu não fui educado para questionar o sistema e também não fui educado para questionar meu pai. Então, se meu pai falou isso, tá tudo bem. Ele tem razão. Eu acabei nunca mais fazendo uma avaliação. Então, eu não posso nem dizer que eu fracassei como jogador. Por quê? Porque eu nem tentei. Então, um dos objetivos principais, depois de tanto trabalho e entrega e tudo mais, eu tenho falado de maneira bem indireta. Eu falo assim, por que você tem a trilha do futebol? A gente faz o que faz, desenvolve o que desenvolve, porque eu gostaria que os filhos de todo o pessoal aqui tivessem a oportunidade, ao menos, de falar, eu tentei. Tivessem a oportunidade de falar assim, olha, eu fui lá, fiz 3, 4 avaliações e eu fui fazer outra coisa.
Então, enquanto nós estamos falando da formação do cidadão, que é a grande maioria, vamos falar entre 9 e 10, 9 entre 10 pessoas ou 99 entre 100 pessoas, não vão se tornar jogador de futebol. Porque pessoas mentem, números não. Os números é o seguinte, tem muito mais pessoa querendo ser jogador de futebol do que vaga disponível. Sim. Então, é fato isso. Ah, mas tem oportunidade para todo mundo? Não, não tem. Só que elas estão sempre espalhadas por aí. O que é interessante é que a maioria das pessoas não sabem onde que estão essas vagas, elas não sabem onde que é a oportunidade, como é que ela está distribuída. E aí quem tem o conhecimento, quem tem o caminho, vai aproveitar as melhores oportunidades. Mas não adianta também só saber da oportunidade e não estar preparado. Tem que juntar a parte teórica com a parte prática, também juntar com estar na hora certa, no local certo e estar preparado para aquilo, né? Eu acredito que isso tem muito relação com sorte, né? E aqui você colocou uma situação de expectativa e realidade, né? A gente acaba fazendo o seguinte, quando a expectativa é muito alta, a frustração também ela vem da mesma proporção, né? Porque às vezes é uma realidade inventada que a gente acaba dizendo. A realidade inventada é quando você cria uma história na tua cabeça e aquela história para você já é verdade. Né? Você já eleva a expectativa. Às vezes não tem nada a ver com aquilo que você está imaginando. E aí quando acontece de ir para um jogo, ou para um treino, ou para uma avaliação, e acontece totalmente diferente do que você planejou. E aí você fala, poxa, não deu certo. Eu não deveria sonhar. Não, não é isso. É que ao mesmo tempo que você eleva a expectativa, você tem que levar a preparação. Exatamente. Então, se você fala assim, a minha expectativa é jogar no Maracanã para 70 mil jogadores, 70 mil torcedores. Beleza, você elevou a expectativa. E a preparação, ela está condizente ao que você está querendo? Porque eu vejo muita gente falando assim, eu sonho com isso. Beleza, mas sonhar, beleza. E aí? Qual que é a preparação? O que você está fazendo? Tem um termo, eu gosto pra caramba, é um termo chamado toca-coca, que é a troca equivalente. Ela diz o seguinte, se você quer algo de valor, você tem que dar algo de valor em troca. Né? Não vou entrar no mérito, que isso vem da alquimia. A alquimia, eles acreditam que eles podem trazer pessoas de volta à vida. Mas até no pensamento deles, eles dizem, se você quer trazer uma pessoa de volta à vida, você tem que dar algo de valor igual. Aqui eu acredito no que você planta, você colhe. Exato. Eu acredito na troca equivalente, que é o seguinte, você quer jogar para 70 mil pessoas no Maracanã? Então tá bom. Qual que é a troca equivalente? A troca é se entregar mais que os outros, ter mentalidade de atleta, não tem esse negócio que é só hoje que eu vou comer um lanche, por aí vai, né? Chegamos em um ponto importante, nossa conversa aqui, e que talvez fique mais sério o nosso tema, porque quando a gente fala de expectativa, né, e realidade, tem muito a ver com o que você enxerga de realidade e o que você tem como expectativa. E isso é muito individual. Eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho com atletas profissionais, atletas de alto rendimento, e quando você está no dia a dia com o atleta, é diferente, porque você vê muitas vezes o garoto, o emocional dele, o estado emocional dele é de acordo com o resultado no domingo. Se ganha, tá feliz, se perde, tá triste. E eu trabalho, o meu modo de trabalhar o atleta mais importante do que o resultado é o atleta que você se forma ao chegar lá. Você faz uma adaptação, né? O Giron, ele fala sobre, né, o mais importante do que o resultado é a pessoa que você se torna ao chegar lá. Como nós trabalhamos em futebol, vamos nesse ponto. Então, quem é o cidadão? Quem é o atleta? O cidadão, ele é composto por pessoas que têm deveres de cidadania, deveres sociais. Você tem que respeitar o próximo, você tem que respeitar as leis, você tem que ser comportado. O cidadão, ele é doutrinado pelo sistema para ele ser comportado. Quem é o atleta? É totalmente diferente. O atleta é aquele que dedica mente e corpo por um esporte. O comportamento que se exige de um cidadão, e todo atleta ele precisa ser cidadão, porque a gente já fala hoje que o cidadão, em alguns momentos da vida, tem que ser atleta. Você, pro seu negócio, você tem que ter disciplina, tem que ter coragem, tem que ter treinamento, né? Tem que entender qual o jogo que você está jogando todos os dias. O atleta também. Então, esse atleta, ele precisa entender que o maior respeito que ele tem para o sonho dele é o que ele faz agora.
É o que ele faz agora. Então, quando o Cortella ele fala assim, ó, fazer o seu melhor nas condições que você tem hoje, para quando chegar num lugar melhor, fazer melhor ainda, isso precisa ser abraçado. Porque pense que o garoto, ele fala o seguinte, quando eu estiver em tal lugar, aí sim, os meus problemas irão mudar, porque agora eu serei jogador de tal lugar. E não é verdade. Seus problemas aumentam. E quando você não está preparado para aquele ambiente, e por algum motivo alguém te coloca lá, você vai ser expulso, você não vai saber lidar, porque você não tem habilidades, não tem musculatura para estar naquele ambiente. Então o garoto ele precisa entender o seguinte, que a preparação é que atrai a sorte, a preparação é que atrai a oportunidade. Quem tiver uma peneira de 200 pessoas, você não está concorrendo com 200 pessoas, você está concorrendo com quem está preparado. Tem uma dinâmica que eu faço em alguns treinamentos que a gente faz aí pelo Brasil, e é o seguinte, é coisa simples. Tá com sede, né? Você quer? Se você quer água, quero. Você quer jogar no time? Quero. Você quer? Quero. Meu irmão, futebol não vai te fazer essa pergunta. Futebol não pergunta o que você quer. Quem pergunta o que você quer é papai e mamãe. Então o futebol ele vai perguntar, o que é que você tem para você estar aqui? Não é verdade? Então naquele ambiente ali estão pessoas que estão competindo consigo mesmo e competindo com os outros, buscando evolução. E se ele não tiver consciência disso, ele vai ser pego de surpresa com as distrações que atrapalham a alta performance. Então, se você quer, você tem que esticar o braço. E aí onde a gente fala, o clube ele é incompetente para formar o cidadão. O clube, a função do clube é formar o atleta. Você lembra da nossa palestra lá no Futfoz? Eu falei, a gente estava com várias áreas do conhecimento que são extremamente especiais para o futebol, importantes, porque a gente tem muito atleta ali que não tem a figura do pai e da mãe, que estão morando em outros lugares, mas aqueles garotos estão naquele ambiente querendo ser atleta. Eles precisam ser ensinados. Enquanto eles são formados como cidadão, eles são formados como atleta. Então, papai e mamãe têm um papel fundamental nesse processo. Eles são os primeiros treinadores de seu filho. E é eles que precisam ensinar os seus filhos a esticar o braço e a enxergar uma realidade que ele não vai ter o que ele quer, mas ele vai ter aquilo que ele pode mostrar, aquilo que ele desenvolveu, aquilo que ele mudou na sua mentalidade para estar ali. Quando você muda a mentalidade, você muda a realidade. E quando você muda a realidade... Você falou uma coisa sobre a imagem mental, o sonho, né? Cara, sonhar é muito bom. E não acreditar em sonho, já dizia Shakespeare, né? Que é a maior das tragédias. O sonho nos move, nos direciona, nos impulsiona. Só que eu sou a favor do garoto ter aquela imagem mental. Sou a favor o atleta profissional, ele precisa dessa imagem mental. Ele precisa saber para onde ele está indo. Agora, quando você sabe para onde está indo, aí a equivalência, quando você sabe para onde você está indo, agora a vida vai te fazer uma pergunta. E eu estou fazendo essa pergunta lá na palestra. O que é que você quer? A vida vai te fazer pergunta. Quando você interpreta a pergunta, quando o garoto entende que para ele pegar ele tem que vir, aí ele vai e pega. Aí ele choca. Porque um jogador que chega, ele choca todos os outros, né? Caramba, esse cara, o que é que aconteceu? Muitas vezes choca, porque o processo não fica à mostra. Então ele choca. Então o cara vai lá e pegou, ele fala, agora eu entendi. Se você fizer a mesma dinâmica, o que é que vai acontecer? Imagine você naquele cenário lá do teatro positivo e fazendo isso. Meu irmão, o cara pulando a cadeira, não sei o quê, mas aí nasce a competição. Aí o mais rápido vai ter a estratégia dele, o mais forte, né? O mais habilidoso. E assim é o que ele vai encontrar no futebol e o que ele vai encontrar na vida. Boa. Aqui, até anotei agora na parte do ser, fazer e ter, né? Que muitas vezes as pessoas invertem essa ordem, os atletas principalmente, né? Primeiro você precisa ser um jogador de futebol, fazer o que o jogador de futebol faz, para depois ter o que o jogador de futebol tem. Boa. E aqui o pessoal acaba invertendo, porque o atleta fala, se eu tiver em tal clube, vai acontecer tal coisa. Então primeiro ele quer ter o que um atleta tem, para depois fazer o que um atleta faz, para aí então se tornar um atleta. Não é assim que funciona. Não é. Não é essa ordem. E você falou uma coisa bem interessante aqui em relação aos pais, que assim, às vezes é desafiador a gente definir o que a gente quer fazer para nossa vida, né? É bem desafiador. Sim. Mas é mais simples de você detectar o que você não quer fazer para tua vida, né? Boa. Porque você fala assim, poxa, eu tô em dúvida, já na nossa área, né? Eu tô em dúvida se eu quero ser um executivo de futebol, se eu quero ser um treinador, mas eu tenho certeza que eu não quero ser um empresário. Tô dando um exemplo, né? Então é mais fácil de detectar o que não quer fazer.
Sim. Como que acaba encontrando, então, essa parte do que quer fazer? Uma criança, você usou o exemplo de 9 a 14 anos. Uma criança não tem discernimento. Ela não tem discernimento do que é certo, do que é errado. Se você chega com uma criança e fala assim, o que você quer fazer da sua vida? Ele fala, quero ser jogador de futebol. Aí só que fala, querer todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Fala, tem uma sala com 100 crianças de 9 a 14 anos, quem que quer ser jogador de futebol? Todo mundo levanta a mão, fala, eu, ué. Sim. Eu. Sim. Quem tá disposto a pagar o preço? Todo mundo vai falar, eu. Ué, porque não sabe qual que é o preço. Exatamente. E aí que entra a função dos pais. Eu queria que você falasse um pouco mais aprofundado quanto a isso, quanto o papel dos pais na construção de uma carreira de sucesso. Quando nós falamos em carreira de sucesso, nós falamos em 2 pontos, né? Que é a parte da formação do cidadão e da formação do atleta em si. Se for atleta, parabéns para todo mundo que participou do processo. Todo mundo, todos os envolvidos. Todo mundo. Mas se chegar no final do processo não virar um atleta profissional, ele utilizou o futebol como formação do cidadão, utilizou o futebol como ferramenta para adquirir princípios, ética, valores, principalmente para não dar trabalho para os outros aí fora, né? Eu tenho falado muito sobre isso. Eu queria que você comentasse, na tua visão, qual é o papel dos pais na detecção, principalmente, você quer ser jogador de futebol? O que precisa fazer para poder ajudar ele a dar o próximo passo e tudo mais? Maravilha. E é muito importante o pai entender o seu processo nesse processo de formação, né? Cara, você tocou num ponto assim muito importante, e aí vai casar com o que a gente vai falar. Se um clube, determinado clube, falasse assim, quem quer vir jogar aqui? Todo mundo falaria eu. E se você abrisse no momento lá que você tenha o torneio de vocês, e você falar assim, todo mundo vai fazer a avaliação em tal clube. Todo mundo vai dizer eu. Então ele não tem um menor consciência do que é que está esperando ele lá. Porque o garoto ele deveria fazer o seguinte, cara, eu não estou preparado para ir. Eu preciso me preparar. Aqueles que estão preparando, eles precisam entender que onde é que estão as oportunidades? Ambiente de desafios. Então, vamos lá. Se eu preciso preparar os atletas para os ambientes de desafios, vamos agora pensar no papel do pai. Eu sempre falo para os atletas o seguinte, existem 3 lugares de treinamentos. Todos eles vão dizer que o lugar de treinamento é na escola de futebol ou no clube. Eu pergunto para ele, você sabe a diferença de ir para o treino e de ir treinar? Alguns vão para o treino, a maioria vai para o treino. Mas quem vai treinar, você já percebe a diferença dele. E às vezes não é o melhor tecnicamente. O melhor tecnicamente é um garoto que consegue lidar com o desafio do jogo com uma desenvoltura melhor. Beleza. Mas não vai jogar no futebol só os talentosos. Só o talento técnico, só aquele driblador. Ele precisa do marcador, ele precisa de todos os papéis. Então o pai, ele precisa estimular. Quais são os 3 lugares de desafio, já para não ficar curiosidade, tá? O primeiro lugar de treinamento é em casa. Com treinador papai e mamãe. O treinador pai e mãe, ele não pode ser o treinador do campo. Ele tem que entender que o papel dele se resume a dali para casa, de casa até ali. Mas, aonde os pais podem ajudar os seus filhos? Preparando ele para esses desafios. O seu filho vai te procurar e vai falar os medos dele. Vai falar o que ele está sentindo. E tá tudo bem. Se esse seu filho está falando para você o que ele está sentindo, abrace ele. Converse com ele. Você vai ver que sua esposa, ela acolhe de uma forma. E muitas vezes o garoto ele vem contando seus sentimentos um pouco com vitimismo, e não é um vitimismo consciente, é somente não entender o que está acontecendo ali. A mãe acolhe. O pai, por sua vez, ele precisa entender o seguinte, meu filho, é esse ambiente de desafios, onde tem coisas que você não concorda, onde vai exigir mais de você, que você precisa aprender a lidar. Então você está sempre apontando para aquele lugar onde ele vai ter desenvolvimento como lugar de preparação. O que é que o pai muitas vezes ele faz? Dentro desse processo, ele quer se meter nesse ambiente de desafio, tentando achar atalhos onde ele consiga colocar o filho dele na frente, onde ele consiga colocar o filho em vantagem, e não vai conseguir negociando. O filho dele tem que conquistar cada espaço dele. Quando um atleta é avaliado, ele recebe um convite de um clube e ele fez a avaliação e ele foi aprovado, e os pais me perguntam, e aí, Wellington? Eu falo, vá, ele conquistou. Agora, não fique ligando, não, forçando a barra, mandando, Vinícius, consiga isso, não sei o quê. Cara, isso aqui tá cheio de mensagens pedindo isso. E não é assim que a gente vai ensinar os nossos filhos.
Então, o pai, ele é responsável por treinar valores, seu filho, por entender que ele precisa, por despertar destino, por apontar caminhos. Esse é o papel da oportunidade, da paternidade. E a paternidade, ela é muito importante nesse processo de formação. Já conseguimos ver que atletas que não tiveram pai, ou que tiveram pais ausentes, eles continuam meninos. A gente vê vários exemplos em relação a isso aí. E a gente falou lá no início, os jogadores estão perdendo a referência. E eles precisam ter a referência do pai. Então, a gente tem pais que são negligentes, que não estão envolvidos no processo. E a gente tem pais que estão envolvidos, que eles querem aprender, que eles querem dar o melhor treinamento do filho dele, eles querem estar aqui na trilha para poder se educarem, aprenderem, para poder preparar melhor os seus filhos. Esses pais, eles precisam entender o seguinte, esse conhecimento que chega para ele é para que ele seja exemplo para os seus filhos. Porque com criança não dá certo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E quando o garoto ele percebe seu pai desequilibrado, quando ele percebe seu pai falando mal do treinador, ou falando mal do futebol, né, que futebol é isso, futebol é aquilo, você acha que esse garoto está absorvendo o quê? Ele está absorvendo essas crenças que o pai está colocando na mente dele. Então, o papel do pai, vamos colocar em 2 momentos, é incentivar, inspirar ele a estar em lugares onde ele desperte esse potencial, onde ele seja estimulado a se desafiar. Wellington, eu queria falar com meu filho o que ele errou no jogo, eu queria dar um feedback para ele. Cara, o pai vai dar um feedback, o menino vai escutar uma vez, na outra vez ele vai deletar o pai. E todos os pais, eles estão percebendo que aos 14 anos ele recebe um cartão vermelho do filho. O filho chega pro pai e fala, pai, não precisa ir não, eu vou com fulano pro jogo. Não é verdade? Então se você tem esse momento de desenvolvimento do seu filho, não é a hora de cobrar performance. É a hora de valorizar a experiência. Então ao invés de você dizer ao seu filho o que você tem que fazer perguntas. Coloca teu filho no teu colo, cara. Se você não brinca com ele. Usa o treinamento do TDF, assiste e fala assim, filhão, o que o professor tá querendo dizer nisso aqui? Como é que você pode melhorar nisso? Brinca com ele, cria um ambiente de discussão. Os pais muitas vezes querem criar um ambiente de boleiragem, o garoto é blindado, você pergunta pro menino, o pai responde. Então esses garotos, eles não vão ser preparados para aqui, porque na hora do jogo, o pai não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Então, ou ele prepara e confia na preparação, ou ele vai ter que intervir e intervir mal. O Pedrinho falou sobre isso no podcast com o Diego, né? Que ele chegou... O Pedrinho era um baita no jogador na base, né? Foi no profissional também, fez história. Sim. Mas na base, ele chegou um dia pro pai dele, porque ele foi pro banco. Aí ele chegou pro pai dele e falou, o treinador tá de sacanagem. Me colocou no banco, tô treinando bem. O que você acha? Ele falou, eu acho que você tá mal. Porque se você estivesse bem, você estaria jogando. Aí eu disse que o Pedrinho parou pra refletir, porque a primeira coisa que a gente faz é terceirizar a responsabilidade, né? Porque eu não acredito que tenha... Tem. Mas a maioria não tá de sacanagem. Tá todo mundo buscando um lugar ao sol. O treinador quer melhores condições, o atleta quer melhores condições, o preparador físico, todo mundo quer melhores condições, né? E não faz sentido eu falar, não, eu vou me prejudicar, vou prejudicar esse atleta aqui porque eu tô de sacanagem com ele, mas aí fazendo isso eu me prejudico também. Eu não acredito nisso. Ele vai selecionar quem ele acha que tem condição, quem ele acha que vai entregar, né? E quando o Pedrinho fala isso aqui, ele fala, é verdade. Hoje o que acontece? Muitas vezes o atleta chega em casa e fala com o pai, não tem esse diálogo aberto, mas ele fala, pai, tal treinador tá de sacanagem comigo. Aí vai o pai lá tirar satisfação com o treinador, né? Acaba blindando ele de um jeito que ele não vai se desenvolver. O atleta não vai conseguir atingir o pico máximo dele de performance, porque a dor, o sofrimento, esse tipo de coisa faz parte para formar o caráter do jogador. Faz parte para formar o caráter do ser humano também. Ele precisa desse ponto, né? Eu anotei aqui uma situação que me veio na mente, uma história do alpinista, né? E provavelmente você já deve conhecer, mas aqui todo mundo acha que o alpinista, o sucesso dele tá lá no topo. Não sei se você já ouviu falar isso. Sim. Não, o sucesso do alpinista, todo mundo fala, nossa, o alpinista chegou no topo, aí tira foto, faz vídeo, etc. Mas o sucesso dele não tá aqui. O sucesso dele tá na jornada. Na jornada. Porque se fosse no topo, era muito simples. Era só pegar um helicóptero e pousar aqui. Ele ia chegar no topo do mesmo jeito. Aqui tá na jornada.
E isso está muito em relação ao desenvolvimento pessoal e profissional. Que todas as experiências vai fazer com que a pessoa ela Sim. aproveite essa jornada para chegar onde ela quer chegar. E por mais que a gente ache que esse lugar de sucesso, esse topo imaginário, né, de uma grande vitória, de uma grande conquista, ele seja um momento de comemoração com muitas pessoas. Mas em algum momento você vai ficar sozinho. Sim. Em algum momento você vai estar só. Sabe por quê? Porque o que te levou pro topo, as pessoas te ajudaram. Mas não foi ela que fez. Foi você. E se você chegou ao topo, você esticou a corda e você passou a ser parâmetro para outros. Na próxima semana, você vai ter que chegar no seu outro topo. E o seu outro topo. Então, esse final da montanha não existe. É o processo. É um corredor. Profissionais de esporte individuais, né? Você vê o corredor, ele é o quê? O minuto que ele corre. O tempo que ele faz. O nadador é o tempo que ele faz. Mas a partir do momento que ele estica, outro tá ali também querendo, já tem um parâmetro que é possível. Não é verdade? E aí ele tem que chegar na próxima corrida ou na próxima, né? No próximo evento, ele vai ter que aumentar, vencer ele a cada dia. Eu costumo traduzir isso aí, mostrar isso aí para explicar a alta performance. Que hoje é uma coisa que a gente vê em muitos lugares, nas empresas, nos clubes. E se de fato você perguntar para o atleta, ele está no ambiente de alta performance, o que é alta performance? Poucos vão saber responder. E poucos profissionais vão saber responder o que é alta performance. E a alta performance, cara, é uma negociação entre a sua alta performance, entre o que você quer e o que você está disposto a fazer, o que o ambiente espera de você. De um lado, o ambiente espera de você sempre o quê? Mais e melhor. Se você pega um atleta que foi artilheiro no campeonato, ele foi artilheiro por num time pequeno, ele vai conquistar uma oportunidade para ir para um time maior. O que é que espera dele lá nesse time maior? Exato. Então, enquanto ele não negociar com ele mesmo, dele vencer a si mesmo a cada dia, dele melhorar a cada dia, não vai entender o que é o ambiente de alta performance. O que a gente está trabalhando nesse ambiente de auto performance, onde a gente está potencializando valores, potencializando crenças. Eu até escrevi um livro que eu sou coautor, né? Os 4 pilares da alta performance. Eu falo também sobre dele no nosso livro. Primeiro pilar, gratidão. Dizem que gratidão é a melhor semente a ser plantada. E eu acredito. Pense num cara que foi grato a você, velho. Talvez aquele cara não tenha dinheiro para te pagar, não consiga caminhar contigo, mas ele é grato a você. Aquela semente foi plantada. Em algum momento, você pode colher. O segundo pilar da alta performance, e aí eu falo de gratidão ao clube, ao treinador que está ali no dia a dia, cara. Tem jogador que não é grato ao treinador. Ele muda de categoria do sub-11 e sub-12, e ele não volta pro treinador e fala assim, pessoal, muito obrigado por tudo que você me ensinou, que me preparou a chegar no sub-12. E você gosta quando você recebe, pô, Vinícius, muito obrigado, cara, aquilo mudou a minha chave, mudou a minha mente. Isso é muito bom. Então, o segundo pilar, entusiasmo. Irmão, isso aqui tem que vibrar, velho. Você tem que estar aqui. Você tem que estar 100%. Você tem que estar no lugar que você vai assim, cara, nenhum outro lugar seria melhor do que estar aqui. Isso tem a ver com o meu sonho, cara. Tem a ver com os lugares que eu quero conquistar, com as coisas que eu quero fazer. Então aqui é o meu lugar. Isso é um entusiasmo, cara, que faz você acordar, faz você fazer mais e melhor. Essa chama precisa ser ativada nos atletas, não só mostrando para ele o resultado, mas no dia a dia ele tem que sentir isso daí. Porque tem muitos atletas só empurrando, irmão. Tem muito atleta profissional que nem gosta mais de futebol. Virou trabalho. Você sabe disso. No terceiro, e dizem que entusiasmo significa estar cheio de Deus. Já ouviu falar isso? Que coisa linda. Terceiro pilar, fé. Porque a fé é a única coisa que faz você olhar o que você quer e viver agora como se você já tivesse. E aí isso embasa o quarto pilar que eu chamo de capricho, que é a frase que a gente pega emprestado do Cortella. Fazer o seu melhor, nas condições que você tem hoje, agora, neste momento, para quando você chegar num lugar melhor, você fazer melhor ainda. O que é que estamos falando? Autorresponsabilidade. Papel do pai treinar. Papel do pai mostrar destino. Papel do pai ensinar, valorizar aquilo que fizeram por você.
papel do pai, despertar nesse garoto e criar o ambiente para que ele possa fazer mais e melhor. Quando você consegue transformar isso em pilares, aí pronto. Você está pronto para ir para ambientes em que as pessoas só querem o seu resultado. Porque no ambiente do atleta, no ambiente da vida, as pessoas só querem saber o que você faz e o que você tem. Não é o que você quer. Sim. Gratidão, entusiasmo, fé e capricho. Fé e capricho. Muito bom. Gostei, vou até anotar. Muito bom. Entusiasmo, fé e capricho. Show. Pedrão, temos perguntas, Pedrão? Tem algumas aqui. Vamos lá. Vamos pra... Deixa eu só ver. Não sei porque que meu celular tá apagando. Acho que ele tá chegando a hora dele de partir. Não sei por quê. Tá chegando a hora. É hora de partir. Me dá uma dor no peito, tem que ir embora. Aqui, ó, Mário. Interessante essa crítica. Esse ano está sendo um ano de prova para meu filho Samuel e, consequentemente, para todos nós. E com isso poderemos estar criando casca para futuros contratempos que estão por vir, né? Com certeza ainda estão por vir. Concorda? Crítica quanto ao termo fracasso. O que é? Ah, tá. É que o Mário tá comigo há 3 anos já. O Mário já é um dos primeiros membros da trilha. Boa. Mas aqui, é interessante essa crítica. Esse ano está sendo um ano de provas, etc. E com isso poderemos estar criando casca para futuro contratempos que com certeza estão por vir. Você concorda? A parte de criar casca, a experiência, a vivência. Então, a gente acredita que a cada experiência nasce uma nova pessoa. Perfeito. Né? Nasce novas habilidades. Cada desafio nasce novas habilidades. O que a gente proporciona para esses atletas, esses garotos que entra nos treinamentos e que participa de eventos, é oferecer um ambiente para ele em que ele se desafie, que ele se prepare, para que dali ele possa renascer nas suas decisões, né, na sua mentalidade. Esse é o nosso objetivo. Recentemente agora, Vinícius, eu fui com 21 atletas para a Europa. E qual era a ideia? Uma imersão com pais e atletas. Que legal. Então, esses atletas foram para jogar 2 competições na Europa com time. Eu vou contar uma que a gente repetiu depois com garotos de escola de futebol, mas na primeira a gente fez com garotos de clube. E você conhece jogador quando está com status de clube, né? Então, a gente foi jogar uma competição elite. A chave de Champions League. Só clube grande. Num ambiente da Europa, que é um ambiente que o garoto sonha. Tinha garoto sub-13 que ele não conhecia o Benfica. E quando você não conhece, você chega lá de qualquer jeito. Qual era a ideia desse projeto? Dar essa experiência de viver pai e filho dentro de uma imersão europeia, os treinadores portugueses. E a gente começou a mostrar para o pai esse relacionamento, o quanto que a gente vive em diferença do que na preparação do que eles querem. Então, um exemplo. O garoto na Europa ele joga em 3, 4 posições, isso para ele é natural. Ele está na idade de formação, era garoto sub-11 e sub-13. Então, 3, 4 posições para ele vai... Posição lá não é falado, é função. O jogador brasileiro, meu amigo, você mexeu na posição dele, ele já sai do jogo dizendo, eu não joguei bem por causa que eu joguei de lateral. Então, a gente mostrou o quanto que as escolas precisam estimular isso. Os treinadores portugueses, eles não interferem no jogo. É psicologia positiva, eles só apontam destino. O cara errou, pensa melhor na próxima o que você vai fazer. A gente não está acostumado com isso no Brasil. Tinha hora que eu chamava o treinador, pessoal, você tem que pegar um pouquinho mais, porque os meninos não estão acostumados com essa liberdade toda. E ao mesmo tempo que a gente ia ensinando esse garoto, preparando ele para o jogo, e a gente jogos diários, então a gente estava sempre em preparação, a gente também tinha a relação dele com os pais. E todo momento a gente tendo que mostrar aos pais que não funcionam daquele jeito. Os pais todo momento querem interferir dentro do processo. Então, no primeiro momento, muita expectativa. Durante o processo, será que era para eu vir? E outros, cara, tá massa. Outros com raiva, né? Querendo me dizer alguma coisa, que eu ficava na linha de frente e provocando essa parte emocional. Mas no final todos agradeciam, porque passavam a conhecer um filho diferente. A expectativa que ele tinha, que era alta, entrava já dentro de uma realidade deles.
Eles entendiam que o que está acontecendo lá fora está acontecendo é uma verdade e eles precisam. E lá os meninos não estão querendo jogar futebol para ter um carro, não estão querendo. O menino de Portugal não está querendo jogar futebol para jogar na Europa, ele já está lá. É o brasileiro que quer entrar ali. Então quem é que se adapta? Então um choque de realidade, mas muita informação em loco. Então hoje os pais agradecem porque viveram essa experiência e os filhos, aqueles filhos ali, aqueles que aprenderam, porque gerar aprendizado não quer dizer que o garoto, que eles aprendam. O aprendizado ele está disponível para aquela história. O garoto que vai para o treino e aquele que vai treinar. Aquele que vai para a aula e aquele que vai para aprender. Então aqueles que vão para aprender, eles mudaram o seu jogo. Tem garotos que eram o terceiro reserva de um time e que hoje é titular absoluto. Tem garotos que estavam num time grande, lá ele não jogava, e que ele entendeu que era melhor ele ir para um time menor, onde ele ia jogar, onde ele ia ver desafio, e dali ele entendeu uma chavezinha que eu vejo vocês falando. Um time pequeno, ele prepara o atleta para todos os times. O time grande prepara para ele. E ele tá de braços abertos recebendo o jogador todo momento. Então, às vezes, qual é o melhor momento de eu me desenvolver? O que é que eu digo para os pais? Onde tem o melhor trabalho. Não é onde tem o melhor nome, onde tem as melhores, onde Perfeito. Tem o melhor trabalho. Perfeito. A Ana Cláudia, o que eu percebo é que o mais difícil para meus filhos não é perder o jogo, e sim como é feita a abordagem do técnico após o jogo. Legal. É um caso específico, né? De repente, a experiência que ela teve com algum treinador, do que ele fez, a gente sabe que muitas vezes o treinador também não está preparado. Eu fiz algumas perguntas para os treinadores. Quantos livros você leu sobre técnica, sobre a tática, sobre periodização? E eles leram pra caramba, estão fazendo curso, eles estão assistindo vídeos, mas o grande desafio o que é que você está lendo sobre pessoas? Esse é o que vai diferenciar o treinador do outro. Né? E não adianta o treinador que trabalha com iniciação, ele ter licença A. Ele precisa entender daquele garoto do que ele está ali. Aquele garoto que vai promover ele depois. Então a gente sabe que muitas vezes o treinador ele não quer dar as respostas. Ele não consegue falar também com todos os atletas, então ele pode deixar passar. E a grande pergunta final, nesse momento pós-jogo, não é a resposta do treinador. Eu ensino aos atletas a eles se autoavaliarem. Terminando aquele jogo, ele não vai se autoavaliar. Ele precisa de uma voz de autoridade. E naquele momento, talvez os pais sejam o mais importante. Sabe? De criar aquele ambiente de tranquilidade, em que depois que acabar aquele calor do jogo, o pai possa fazer a seguinte pergunta. Filhão, o que é que você pode ser melhor? Filhão, dentro do jogo, imagine agora, você tomou aquela decisão. Quais decisões você poderia ter tomado? Então, fazer esse exercício dele se colocar no lugar do observador e se auto-observar. Porque o que a gente faz de fora do campo nada mais é do que uma observação. Cada um com seu olhar mais aguçado. Um com um olhar mais clínico, mais técnico. Outro com um olhar comportamental. Né? O pai e a mãe com um olhar de proteção, porque o jogo mais importante é o jogo do filho. Mas talvez a gente tenha que criar esse ambiente. E não esperar que o treinador ele tenha essa responsabilidade de ter que dar sempre feedback. Apesar de nós sabemos a importância que é isso. Mas se o treinador não sabe qual é a importância, e aí? Ele fica sem? Vamos trabalhar esse comportamento com o próprio garoto. Perfeito. Ó, Simone. Grande Simone. Um abração, querida. Ela aqui, ó. Excelente tudo que foi falado aqui. Uma das melhores conversas que assisti. Muito obrigado. A Simone, ela é mãe do... Perdão. Eu fui ler o outro comentário e me escapou, Simone. Sabe que eu amo vocês. Ela é mãe do Felipe Moraes. Felipe joga no Cruzeiro. Foi convocado para a seleção até no início do ano. E ali tem mentalidade de atleta. Ali, uau. Você senta para conversar, você vê a diferença. É diferente. É total diferente. É diferente. E ele precisa passar a mensagem para os outros. Se eu consigo, vocês também conseguem. Repare que pessoas assim, elas não se permitem ser influenciadas, mas ela se coloca no papel de influenciar, e positivamente. Sim. Raimundo Alves de Jesus, meu professor Wellington, parabéns. Raimundo, grande Raimundo, um abraço. Show de bola. Deixa eu ver. Aí não perdeu uma live minha, viu, meu amigo? É? Isso é focado. Ah, coisa linda.
Pode compartilhar exemplo de cases de sucesso em que aprimorar a mentalidade dos jogadores resultou em melhorias significativas em seu desempenho? Pergunta o Flávio. Maravilha. Isso aí dá até uma deixa para poder falar do livro, porque é onde eu coloco alguns dos cases. Não, né? manda bala aqui. Pedi a oportunidade, aqui a licença, né? Eu sei que você está lançando um bom livro, eu quero que você fale. Não, né? não, por favor. Mas dentro desse livro eu procurei justamente mostrar para os pais alguns cases. Já mostra aqui para Alguns cases de sucesso, onde... E aqui é uma provocação. O meu jogo mudou, né? O verdadeiro jogo que acontece na mente do filho atleta. Aqui a gente conta algumas histórias de sucesso e eu queria compartilhar agora do atleta Davi, que é uma coisa muito recente, um garoto sonhador, como muitos outros, que foi fazer várias peneiras de Alto Alegre do Maranhão, e que toda peneira que ia, no início, ele não queria ficar. Ele tinha 12 anos, ele não queria sair de casa. Ele começou a entender logo cedo que passar no teste significava ficar longe dos pais, ficar longe dos amigos, dos avós, de tudo que está em jogo. Então ele ia porque o pai queria, mas ele não queria ser aprovado. Sim. Depois chegou o ponto que ele queria e ele não conseguia ser aprovado. Ele ia para os grandes clubes e ele conquistava isso daí, Vinícius. Ele ia jogar um campeonato por um time da escolinha, fazer parte de uma avaliação e todo mundo selecionava ele, chegava no clube, não era aprovado. E nós conhecemos o processo de captação, muitas vezes não é fácil, né? E aí, um dia eu cheguei pro pai dele e falei, talvez ele precise do caminho alternativo. E ele foi pelo caminho alternativo, ele foi jogar pelo Trindade. Olha que coisa legal. No Trindade, ele foi artilheiro do Campeonato Goiano e, naturalmente, aquilo ali proporcionou para ele uma oportunidade dele ir pro Flamengo. Que legal. Então, seria legal se a história caminasse aqui. Mas a gente sabe que a história é contínua. E enquanto a vida do garoto está acontecendo, você precisa entender, suportar, né, os resultados. Eu lembrei do Joseph Klimber. Do nada. Sou eu. Gostei. Então, e naquele momento o garoto foi para o grande clube. A vida é uma caixinha de surpresa. A vida é uma caixinha de surpresa. E quem tá nesse jogo aí, futebol, precisa, né, saber lidar com essa história. O processo, a vitória dele acontece justamente nas suas maiores derrotas. Tá? Perfeito. Em você não chamar o episódio de fracasso e você pegar daquela dor e potencializar para você enxergar novas oportunidades. Aquilo abriu a mente dele, foi pro Flamengo. Só que quando chegou no Flamengo, primeiro treino, quando sai do treino, ele sentiu uma dor terrível no pubis. E fala comigo, não sei o que está acontecendo, tal. A gente manda os exames para um fisioterapeuta e identifica que era sintomas de pubalgia. Yes. Mas aí ele não consegue mais treinar, ele volta lá para outro time. Ele perde a oportunidade de estar no Flamengo. Mas pro grande clube, muitas vezes é o quê? Pipocou. Não deu certo. Mas era uma coisa clínica, uma coisa que tirou ele 3 meses do projeto. E nesse momento que você está sozinho, né? Imagina a euforia de ser convocado para um grande time e daqui a pouco você vê... Ali acontecem várias perguntas. E uma delas é, claro, pensar em desistir. Mas ele não desiste. Ele fica curado, ele volta a treinar. E ele percebe que agora no 18, no sub-20, o garoto com 18 anos, ele espera. Porque os de 19, os de 20 já estão lá. Então é mais difícil dele entrar. Então tudo que ele conquistou no 17, muito bom. Só que eu quero saber o que, é que você vai fazer agora. Né? Isso aqui é uma narrativa do futebol e da história de uma pessoa. Ele volta para... Como ele fica afastado, ele aceita um convite para ir para um outro clube grande lá na cidade dele. Eu tô falando o nome porque a história, eu conto um pouco dessa história no livro. Ele vai para o Sampaio Corrêa e chega lá, simplesmente a pessoa que convida ele não aprova. Beleza, vai para casa. Como todo mundo um dia já foi para casa. E foi para casa e o pensamento dele era desistir. O pensamento dele era parar de jogar futebol. E ele falou, vou estudar educação física. A gente conhece várias pessoas que fizeram esse caminho. E eu falei pro pai, deixa acalmar, deixa ele começar a perceber isso aí, porque ele vai o quê? Observar as possibilidades. O pai, tá bom. Só que naquele jogo lá, naquele campeonato que ele fez os gols, eu produzi um vídeo. E o vídeo tava ali, era uma evidência, um fato do que aconteceu. Esse vídeo vai chega na Europa, chega em Portugal, chega na Polônia, chega na Albânia e chega em Madrid. E ele é convidado
para ir fazer uma avaliação no time lá. Hoje o Davi tá jogando no ele joga no profissional de um clube da 3ª divisão com 18 anos. Que legal. Olha que coisa. Então, o mais legal é ele entender que tudo que ele viveu o preparou para essa grande oportunidade. Então, esse é um case de sucesso. Porque toda vez que um garoto ele consegue, né, esse grande contrato, essa grande oportunidade, cara, ele mostra para outros garotos que deu certo. Mas talvez o pai de casa ele queira um caso de grande sucesso, né? E a gente tem trabalhado com alguns atletas que têm visto coisas assim extraordinárias. Tem um jogador que estava jogando em Portugal, aí eu vou revezar o nome, né? Vou tirar o nome, jogando em Portugal, que simplesmente no ano passado, 2 anos atrás, ele não estava enxergando. Ele teve uma bactéria que ele não enxergava. Imagina um atleta não enxergar. Ele pensa que é o fim. E naquela época ele estava jogando Você sabe como é o salário em Portugal de iniciantes, sabe como é que é. Mas é um garoto de 26 anos, um garoto formado num grande clube. Hoje, esse garoto está jogando na Série A do Japão. Ele foi primeiro para a Série B, foi campeão, hoje está na Série A. É um dos principais artilheiros vai acabar sabendo o nome. Mas é um garoto que está hoje em grande performance. Cara, o problema não foi a cura dos olhos. Foi enquanto ele curava as vistas, ele começou a curar a sua mente. Ele começou a entender o seu papel contra atleta. Ele começou a entender os ambientes de desafios e aí conseguir entender o que é que o ambiente precisa dele. A gente não precisa ser vítima do que as pessoas esperam de nós. A gente precisa ter coragem para poder mostrar aquilo que sabe. Então, assim, você sabe que, embora o atleta seja profissional, ele demora para desenvolver a maturidade, no sentido, porque ele está muito focado ali na vida e ele esquece que a vida ela é uma composição de muitas coisas. Eu acredito que o sucesso de um atleta é aquele que consegue ter sucesso profissional enquanto atleta, mas também ele consegue construir família. Perfeito. Porque aí o pai vai olhar para o seu filho e falar assim, cara, meu filho é um grande jogador, mas meu filho também é um grande homem. Então, quando o pai consegue esse sucesso, claro que ele conta com muitas pessoas, né? E você potencializa valores importantes nesse momento da formação desses garotos, ensinando o quê? Uma trilha. Você teve a trilha? Você teve a trilha, Tafa? Não tinha. Não. Talvez você tivesse alguém que falasse assim, eu disse pra você não fazer aquilo. Não é verdade? Então, não tem a trilha. Você descobriu o caminho que leva ao sucesso? Mas você descobriu, tá mostrando para os garotos quais são os desafios. Ou seja, pegando aquela cortina, aquele muro alto que os pais se penduram e dizendo, pai, você não precisa ficar em cima do muro, não. Eu vou te explicar como é que funciona. Eu vou te preparar para se comportar nesse ambiente. Eu fui nos clubes de futebol e você sabe dessa resposta. Os pais são o problema. Não é isso que os clubes falam? Sim. Pronto. A única coisa que aconteceu é que a gente está trabalhando pais para não ser mais o problema, para eles serem protagonistas na construção da carreira de sucesso do seu filho, no papel dele. Essa é a trilha. Perfeito. Boa. Deixa eu só ver a próxima. Deixa eu ver aqui. Ó, o Sabaini. Rodrigo Sabaini, muito bom. Conheci o Wellington na Ibercup ano passado com o Lucas, que foi pelo Atlético Paranaense, né? Muito top a aula. A Ana Cláudia, faço parte da trilha, do grande time e do treinamento fute. Olha aí. Eu só tenho a agradecer pelos conhecimentos repassados por vocês. Olha que show. Que legal. Ah, isso é legal demais. É isso, meu querido. Mais alguma pergunta, Pedrão? Mas essas, eu passei o olho. São essas, então? Então, show. Meu querido, obrigado por ter vindo aqui compartilhar conhecimento, tá? Quero te presentear com um livro que hoje é a maior obra nossa da Trilha do Futebol, que é a junção dos sonhos gramados, né? A junção das 100 primeiras aulas da trilha, as aulas que mais impactam junto com os pais. Hoje nós estamos na aula de número 145. 145, Pedrão? Ou 144? É muita aula. É muita aula. Muito bom. Por 144 segundas-feiras consecutivas, nós entramos ao vivo e online para falar sobre um determinado tema. E aqui, né, o último capítulo
eu quero fazer questão de falar, porque é o resumo do que é a trilha do futebol. O capítulo, o nome é O Atleta Tem Vida Curta, mas o Homem é para Sempre. Opa, muito bom. E é o que nós falamos justamente. O atleta tem vida curta, mas o homem é para sempre. Exato. Muito bom. Que é a utilização do futebol como ferramenta, né? Porque aqui nós vamos formar atleta, sim, mas nós vamos formar muito mais homem do que atleta. E quando a gente fala de homem, por favor, pais, entendo que a trilha do futebol é tanto para menino quanto para menina, que vai formar tanto homem quanto mulher, tá? Então eu já deixo claro. Eu já antecipei, escrevi aqui, mas eu vou só deixar a assinatura. E qual que é a ideia? O livro não foi escrito por mim. O livro foi escrito por todos os colaboradores da trilha do futebol ao longo desses 3 anos de trabalho. E o que é legal? Cada um tem uma participação aqui. Cada um sabe alguma coisa, né? Uma equipe sempre é a soma das suas habilidades. Então nós somamos todo esse conhecimento, empacotamos dentro de um livro e hoje estamos disponibilizando para os pais, tá? Mas esse aqui é um presente meu. É o primeiro podcast que nós estamos fazendo com a apresentação do livro. Olha que coisa, cara. Que o lançamento foi agora, dia 4. Sim, né? Belo evento. Um evento aqui em Curitiba. Então, prazerzaço ter recebido você aqui e poder entregar essa obra junto para ti. Vinícius, muito obrigado. Como eu falei no início, o nosso propósito ele nos une, né? Nesse propósito de educar os pais, educar os atletas. E tenho certeza que você ficou muito feliz quando você, né, viu esse livro assim nos braços. Você não é pai ainda? Não. Mas é uma sensação que você vai perceber de algo que você planejou, que você idealizou e que um dia de fato aconteceu. Eu tenho certeza que também existem muitas pessoas a te desencorajar alguém a escrever a sua história. Talvez até na sua mente surgiu algum momento, que surgiu no meu. Você vai escrever um livro, cara. Quem vai querer ler o seu livro? E essa é a grande resposta. Pensou, sonhou e fez. E quando a gente escreve um livro, a gente mostra a nossa importância para as pessoas. A gente registra. Esse é o grande passo do mestre, daquele que ensina. É deixar um legado. Isso aqui é para sempre. Tá? Eu tenho certeza que aqui tem dicas especiais para os pais que querem entender a trilha. E, cara, eu tenho certeza que isso funciona. Eu tenho certeza. Algo que a gente não tinha e que a gente passou a ter. Hoje, livro publicado, cara, para os pais. Então, eu recomendo aqui, ó, o livro. Muito legal essa capa. Dos Sonhos aos Gramados. E a gente sabe que quando a gente fala do sonho, não é só o atleta. Atrás dele aqui tem tanta gente, meu amigo, que pode ser beneficiada, que estão ali apoiando, que estão torcendo. Parabéns pelo podcast. Você tinha me dito isso em janeiro. Wellington, vou agora com força, né? Podcast, livro, treinamento, parceria. E conte comigo, tá? Conte comigo. A gente não, de forma alguma, é adversário ou de forma alguma é concorrente. Nós estamos juntos. Quanto mais você falar de futebol, de mentalidade, quanto mais você falar de trilha, mais as pessoas vão querer saber sobre esse assunto. E quando elas quiserem, vai acontecer o que aconteceu com essa mãe aí. Ela vai querer absorver um pouquinho da trilha, depois ela vai também querer conhecer um pouquinho do treinamento de fute e vai querer conhecer dessas pessoas que estão aí para poder... E quem permanece, né, cara, é aqueles que realmente são de verdade. Então a gente está conectado. Muito obrigado pelo acolhimento. Da hora que eu cheguei aqui, eu me senti em casa. E quero te falar uma coisa, cara. O maior trunfo que eu vejo em você, na trilha, e que agora todo mundo pôde ver durante esse período aí que você estava focado aí nesse grande salto que você está dando, é a capacidade de formar time. Porque quando você forma time, você atrai pessoas com essa mesma sinergia. Ninguém quer se envolver com um projeto que não acredita. E aqui eu vejo nosso amigo... o Tafa e sua equipe, né? Toda a sua equipe, que eu conheci outras pessoas que estão aqui em outros lugares, engajadas com esse projeto. E eu tenho certeza que isso vai crescer muito, cara. Isso vai crescer muito. Amém. E quanto mais o seu projeto cresce, mais você se descobre também enquanto profissional dentro desse propósito, tá? Quero dizer para você que vamos juntos. Obrigado pelo carinho e sei que as palavras são verdadeiras. Até eu vou pedir para você aproveitar, deixar suas redes sociais,
o pessoal poder se conectar contigo, para poder consumir o que você acaba entregando, fica à vontade. Maravilha. Pessoal, você que é um pai, uma mãe de um filho atleta do futebol, a gente tá aqui também posicionado, né, para trabalhar com o seu filho atleta na parte mental, na parte comportamental. E você pode acompanhar o nosso trabalho nas nossas redes sociais, o wellingtonjunior.tm. É TM de treinamento de fute, mas também é TM de Thaís e Maria, minha esposa e minha filha. Então, e com certeza, quando você vê uma postagem do Vinícius, uma postagem minha, pode ter, tem algo de valor ali para você. Se a gente puder mudar a direção, mudar a sua decisão, valeu o nosso jogo. É para isso que aprendemos, é para isso que treinamos, é para isso que estamos aqui. Show. Bom, é isso. TDF Cast número 35, com Wellington Júnior. Obrigado, meu querido. Parabéns para todos vocês que estão em busca de conhecimento para ajudar cada vez mais seus filhos. Espero que todo esse nosso bate-papo tenha contribuído em busca do objetivo de vocês. Conta sempre com a gente e valeu. Valeu!